Hoje nós vamos encerrar a nossa série, a última mensagem hoje. Isso, vai deixar saudade, muita saudade. Eu fui muito abençoado. Quantos foram abençoados? Eu imagino que você deva ter crescido muito. As palavras foram palavras, sem dúvida, muito profundas. Eu compartilhava com alguém a maior série nossa em extensão. Nós já tivemos séries compridas, como foram, por exemplo, a série de Neemias, foi uma série muito longa, mas Salmos, 15 mensagens, foi sem dúvida a nossa série mais longa e vai sem dúvida nos deixar saudades. A gente escolheu essa série, ela tem como tema o livro dos Salmos, iluminando minha jornada de fé, mas ela foi baseada toda ela nos 15 salmos, nessa lista de 15 salmos que são na Bíblia conhecidos como salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. É uma lista que está desde o Salmo 120, que foi a nossa primeira mensagem, até o Salmo 134. Se você olhar no título da sua Bíblia, dessa lista, salmo por salmo, do 120 ao 134, você vai encontrar ali no título, Cânticos de Peregrinação, ou Salmos de Romagem. Existem traduções da Bíblia que chamam de Salmos de Degrais. Degrais por quê? Porque eram salmos que os romeiros, os peregrinos, cantavam enquanto eles subiam as montanhas na direção da cidade de Jerusalém, para participarem ali das festividades religiosas. Então, enquanto eles caminhavam, subindo as montanhas, eles cantavam exatamente essa lista de salmos, que eram músicas ali da época. E hoje a gente vai para a última mensagem, que é o Salmo 134. O Salmo 134. Antes de nós lermos, eu queria que você prestasse atenção exatamente nessa afirmação. Veja, uma vida que honra a Deus é uma vida que é abençoada por Deus. A gente pode repetir aqui na frente? Vamos ler juntos? Uma vida... Isso, novamente, vamos juntos agora? Uma vida que honra a Deus é uma vida que é abençoada por Deus. Deus está constantemente nos abençoando. Amém? Constantemente nos abençoando. A gente sempre precisa dizer, será que nós estamos honrando essas bênçãos? Será que nós estamos sendo gratos? Uma postura de gratidão. Será que nós temos tido essa postura de gratidão? Será que o nosso coração é um coração agradecido, um coração que reconhece as bênçãos de Deus? Por quê? Porque se nós honrarmos as bênçãos, nós seremos ainda mais abençoados por Deus. Eu quero ler com vocês o Salmo 134. Olha o que nos diz a palavra. É o salmo mais curto da nossa lista. Apenas 3 versículos. O texto diz: venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria orar por você, mais uma vez, por nós. Vamos orar. Senhor, eu oro para que o Senhor venha de uma forma especial nos abençoar agora através da Tua palavra. Ela já foi lida e ela será ministrada. Ó Deus, usa a minha vida para ministrá-la e usa, Senhor, também, ó Pai,
tudo o que eu disser aqui para abençoar a tua igreja e os teus filhos. Dá-me, ó Deus, capacidade para transmitir, graça para transmitir. E também, ó Deus, dá aos meus irmãos graça para ouvir e aplicar essa palavra, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que tu venhas abençoar todos nós nesse momento com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer a vocês que é um desafio para nós pregarmos nesse salmo, até porque são apenas 3 versículos. Nós temos e estamos vindo de salmos com tantos conteúdos, com tantas histórias, com tantas e tantas coisas bonitas. E não que esse salmo não seja um salmo bonito, mas ele é um salmo muito sintético, muito resumido, apenas 3 versículos. Eu queria começar mostrando para vocês a estrutura desse salmo. Se você olhar no seu esboço, são apenas 3 versículos, e nós temos, veja, pelo menos 2 declarações nesse salmo. A primeira declaração está no versículo 1 e no versículo 2. E aí nós temos uma segunda declaração no versículo 3. Quando você olha para os 2 primeiros versículos, você vê a primeira declaração, e você vê que é sobre honrar a Deus, é sobre bendizer a Deus. Quando você vai para o versículo 3, você tem a sua segunda declaração. E agora já não é mais sobre honrar a Deus, mas é sobre receber as bênçãos de Deus. Então nós temos algo que a gente faz e a gente tem algo que a gente recebe. Interessante. O que seria isso? Você então abençoa e você é abençoado. Você bendiz e você recebe o fruto disso para a sua vida. Você é abençoado quando você bendiz. É exatamente isso a estrutura do Salmo 134. Ele fala para nós de bênçãos. Veja, nós temos bênção de um lado, que é o nosso lado, e nós temos bênção do lado de Deus. Algo que a gente faz a Deus e algo que a gente recebe de Deus. O que nós temos aqui? Nós temos o que nós devemos fazer para Deus. Mais do que isso, quem deve fazer isso para Deus? Mais ainda, o que nós temos aqui? Como nós devemos fazer isso para Deus? E aí a gente encerra no último verso, esperando algo. O que nós podemos esperar de Deus? Ao fazer para Deus, o que é que nós podemos esperar dele para as nossas vidas? Essa é a estrutura do Salmo, e dito isso, eu gostaria de abrir esse Salmo com vocês. Eu costumo dizer, desempacotar esses versículos juntos aqui. Eu dividi o Salmo em 3 partes, são 3 versículos, e portanto, 3 partes. E eu queria chamar a primeira parte, e aí está o primeiro espaço do seu esboço. A primeira parte é o chamado. Eu chamei a primeira parte disso. É um chamado, o chamado à adoração. É uma chamada que nós temos aqui, exatamente no versículo 1, o primeiro versículo dessa trilogia. Veja só, o que nos diz aqui o salmista. O salmista diz assim, venham, percebe? Olha a ênfase que o salmista diz, venham. Nós temos uma exclamação, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Veja, é uma chamada. O salmista está nos dizendo, venham, venham. Então, em seguida, ele nos diz o que nós devemos fazer. Ele diz,
bendigam ao Senhor. Ele está nos chamando para bendizer ao Senhor. O que seria bendizer? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque é muito interessante o que o salmista está nos convidando a fazer. Bendizer é o mesmo que abençoar. Percebe? A palavra hebraica aqui, a palavra original, o sentido original de bendizer é o mesmo que abençoar. Todavia, se você ouvir, talvez, dos meus lábios, dizendo assim, como assim, pastor? Eu estou sendo chamado para abençoar a Deus. Percebe? Há uma dificuldade da gente entender isso por causa da nossa língua, o português. Nós temos muitas outras palavras que estão relacionadas com isso. Mas a verdade é essa, o sentido original é esse. Nós estamos sendo chamados para abençoar a Deus. Só que no português isso não faz muito sentido. Então nós temos outras palavras que vão nos ajudar a entender o que o salmista está nos chamando para fazer. Ele está dizendo, olha, venham e bendigam, vamos bendizer ao Senhor, vamos abençoar a Deus. Em outras palavras, vamos nos ajoelhar diante da presença de Deus. O sentido da palavra barak é ajoelhar-se. Veja, é honrar a Deus. É você chegar diante de Deus e se prostrar diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o que Deus já fez na sua vida, olhando e reconhecendo o que Deus está fazendo por você, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele representa para você. Imagine você chegando diante de Deus. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua postura diante de Deus? O salmista está dizendo, venham, e quando chegarem na presença de Deus, vamos honrar a Deus, vamos nos ajoelhar, vamos louvar, vamos adorar a Deus. É isso que nós temos nesse primeiro versículo. E ainda no versículo 1, o salmista está nos dizendo quem deve fazer isso. E aqui há uma curiosidade, né? Percebam, o salmista diz assim, venham, bendigam ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor. E aí ele conclui dizendo, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Aí entra talvez uma dúvida. Quem eram as pessoas, quem eram esses servos, essas pessoas que trabalhavam, que serviam à noite na casa do Senhor, no santuário de Deus, lá no templo em Jerusalém? Quem eram essas pessoas que trabalhavam ali à noite? Eram os levitas. O salmista está falando com um grupo específico de servos, de irmãos, faziam parte da tribo de Levi. Os levitas, eram eles que serviam no templo à noite, eram eles que serviam também no templo pela manhã. Havia uma classe ainda mais importante, os sacerdotes, que faziam parte da tribo de Levi também. Então, entre os levitas e os sacerdotes, o salmista está fazendo uma chamada a eles. Eram aquelas pessoas que mantinham a adoração no templo. Veja, que não deixava o templo parar, o santuário parar. Esse serviço, feito de dia e de noite, ele demonstra o cuidado, veja, o compromisso de Israel com uma adoração ininterrupta ali na casa de Deus. As pessoas iam embora, o movimento acabava, ali as pessoas que visitavam o templo, eles voltavam para suas casas, eles deixavam ali, iam dormir, mas o templo, a atividade de adoração, ela era ininterrupta, 24 horas por dia. Haviam pessoas trabalhando ali, 7 dias por semana, o templo não parava, a adoração
dentro daquele lugar era ininterrupta, era contínua. Agora veja, vamos voltar para o texto. O salmista está dizendo, venha, ele está nos chamando para a adoração. Ele está dizendo, venham todos vocês, venham bendizer, venham se ajoelhar, venham adorar, honrar a Deus. E essa chamada não era, e na época era para os levitas, mas ela pode ser sim levada e aplicada para as nossas vidas. Até porque, depois que Jesus veio e cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário, todos nós fazemos parte desse grupo seleto de pessoas que são servos e servas do Senhor. Veja, nós também somos sacerdotes do nosso Deus. Olha só o que disse o apóstolo Pedro, para que a gente entenda isso. O apóstolo Pedro, ele disse ali na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, ele diz, mas vocês, ele está falando da igreja, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando lá da igreja primitiva, ele está dizendo, vocês são agora a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O que o apóstolo Pedro está nos confirmando? Exatamente isso. Nós somos raça escolhida. A igreja, nós somos sacerdotes do rei. A nação completamente dedicada a Deus, ao serviço de Deus. Voltando para o versículo 1 lá do Salmo, agora veja, é um convite, é um chamado. É um chamado ali para os levitas na época, mas é um chamado para nós. Nós lemos essa palavra e nós precisamos ouvir essa chamada. É um chamado para nós. Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Então veja, nós estamos inseridos nessa chamada. Nós estamos inseridos aqui nesse chamado de Deus. É o mesmo que nós tivéssemos aqui, venha William, venha Juan, venha Daniel, venha Lucas, venha João, venha adorar, venha se prostrar diante de Deus, venha honrar a Deus. Então, todo o povo de Deus, todos nós, estamos sendo convidados, estamos sendo convocados ao baraque, ao adorar a Deus, ininterruptamente, não só aqui no prédio, não só enquanto estamos servindo aqui no culto, na celebração, mas 24 horas por dia, estamos sendo chamados para honrar, para adorar o nosso Deus. E aí nós chegamos no segundo versículo, e eu queria continuar abrindo o Salmo com vocês, e esse segundo versículo nós temos aqui a segunda parte do Salmo, que eu chamei de postura. A primeira é um chamado, e uma vez que nós somos chamados, nós precisamos, assumir uma postura. Estamos sendo chamados para adorar a Deus, mas nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Precisamos de uma postura de adoração. Olha o versículo 2, ele diz algo para nós, ele está dizendo assim, exatamente como deve ser a nossa adoração. Ele diz no versículo 2, levantem as mãos na direção do santuário, e bendigam ao Senhor. Percebe? Ele faz a chamada e ele cobra de nós uma postura. Ele exige de nós uma postura. Como eu disse, nós somos chamados para adorar a Deus, mas nós precisamos fazer isso de forma correta, de forma autêntica. O salmista fala aqui
da nossa postura de adoração. Ele está dizendo, levante as mãos na direção do templo. Veja, a gente pode dizer que levantar as mãos é uma expressão externa daquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Enquanto nós cantávamos aqui as canções, quando a palavra, quando a música era algo assim muito profundo, e nós prestamos atenção ali na letra, vamos cantando, os instrumentos vão tocando e a melodia, junto com a letra, com o conteúdo da música, aquilo é algo muito bonito, e nós vamos sentindo a presença de Deus. E conforme o nosso coração vai sendo inflamado, vai sendo tocado, o nosso coração vai se abrindo, a nossa alma vai se abrindo, na hora do louvor, na hora da adoração, conforme o nosso coração vai se abrindo e se enchendo, nós sentimos o desejo, muitas vezes, de levantar as nossas mãos. E eu tenho muita liberdade, eu participo dos 2 cultos, tanto de manhã quanto à noite, e apesar de serem cultos semelhantes, nós temos sempre aqui momentos únicos na presença de Deus. E como é maravilhoso. Eu participei de manhã, participei à noite, e em uma das canções é como se o meu coração fosse inflando, fosse enchendo, fosse se abrindo, e a minha mão ela vai se levantando. E existem canções que nós levantamos uma mão, mas existem canções que a gente não se contém, e a gente tem vontade de levantar as 2 mãos. Então nós fechamos os olhos, nós levantamos as mãos. É exatamente esta a chamada do salmista. Ele está dizendo, venha adorar a Deus, venha honrar a Deus, vamos todos juntos bendizer ao Senhor, mas não vamos fazer isso de qualquer maneira, vamos fazer isso com inteireza de coração. Vamos deixar o nosso coração transbordar ao ponto das nossas mãos serem erguidas. Vamos abrir o nosso coração, vamos se prostrar na presença de Deus, ao ponto de nós não nos contermos, talvez com as mãos erguidas, ao ponto de talvez termos a necessidade de nos ajoelharmos, de nos prostrarmos. Você já se prostrou assim? Seu coração já se abriu? Você já adorou a Deus a tal ponto de você não conseguir resistir em permanecer de pé? É exatamente isso. Você não resiste, você precisa erguer as suas mãos. Você tem a necessidade, talvez, de se prostrar, lágrimas caem dos seus olhos, tudo isso fruto de um coração que se abriu para adoração diante de Deus. É verdade, irmãos, que existem pessoas que podem levantar suas mãos, mas não abrir o coração. É verdade que existem pessoas que chegam em uma celebração como essa, que levantam as suas mãos, que abrem os seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Não há adoração, não há louvor sincero, autêntico, não há integridade naquilo que está se fazendo. Existe uma diferença muito grande entre a espiritualidade e a religiosidade. A religião nos exige algumas coisas. A espiritualidade é a liberdade no espírito. Ali a mulher perguntou a Jesus certa vez, olha, onde é que eu devo adorar a Deus? Como é que eu devo adorar? Eu devo adorar aqui ou eu devo adorar ali? Qual é o lugar certo para adoração? E o que é que Jesus respondeu a ela? Jesus disse a ela, olha, não existe um lugar certo. Isso é o que a religião está ensinando. Isso é o que a religião está exigindo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isto que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas, não aquelas pessoas que adoram a Deus apenas com as mãos erguidas.
Não é um levantar mecânico de mãos, não é dobrar os joelhos quando todo mundo está dobrando, simplesmente para cumprir um quesito da religião. Mais do que isso, é o coração, é o nosso espírito se abrir para o Espírito Santo de Deus, é o coração se encher, é a alma transbordar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus. Então você é levado de dentro para fora a se manifestar, seja com a mão erguida, seja com o joelho dobrado, seja com palavras, veja com lágrimas nos olhos, você expressa externamente aquilo que está acontecendo dentro de você. O salmista está nos chamando para isso. Quem sabe você está perguntando, pastor, como é que eu posso fazer isso hoje? Como é que eu posso assumir uma postura de adorador hoje? Eu estava dizendo pela manhã, de muitas formas nós podemos fazer isso. A postura de adorador. O Senhor está nos chamando, venha, vamos bendizer a Deus. Vamos honrar a Deus. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos expressar a nossa gratidão. Vamos honrar o nosso Senhor. Como que a gente faz isso hoje? Eu estava dizendo pela manhã. E se todos nós assumíssemos aqui um compromisso de termos essa postura de adorador? E se todos nós, no lugar de colocarmos as plantas dos pés, quando saímos da cama, colocarmos os nossos joelhos no chão? E se todos nós colocássemos os joelhos no chão, todas as manhãs, quando acordarmos? E se todos nós nos ajoelhássemos na presença de Deus, todos os dias, alguns minutos, uma postura de adorador? E se nós chegássemos para uma celebração como essa, e a primeira coisa que nós fizéssemos era dobrar os joelhos, e colocar o coração diante de Deus e dizer, Senhor, faça dessa celebração uma celebração extraordinária. E se nós, no momento do louvor, não ficássemos apenas com as mãos no bolso, ou com as mãos cruzadas, ou com a cabeça baixa, mas e se nós abríssemos o coração e deixássemos a música, o louvor entrar, e dos nossos lábios sair a adoração, e se nós levantássemos nossas mãos com liberdade? Ainda que você não levante as suas mãos, mas e se o seu coração estivesse todo ele inclinado para o louvor e a adoração aqui no culto? E se no lugar de nós reclamássemos, por exemplo, daquilo que nós estamos vivendo de difícil, e se nós, quando passássemos na frente do hospital, tivéssemos a postura de erguer as mãos e dizer, Senhor, abençoe os enfermos que ali estão, e obrigado pela saúde que eu tenho, e muitas vezes tenho de sobra. Postura de adorador, a postura de reconhecer os feitos de Deus, a postura de louvar a Deus. E se nós fizéssemos da mesa do almoço um momento onde nós dessemos as mãos e agradecêssemos a refeição com a família todos os dias? E se nós, no lugar de reclamarmos, porque amanhã é segunda-feira, é dia de trabalho, e se no lugar de reclamarmos do trabalho, todos nós, amanhã, quando pisássemos no nosso ambiente de trabalho, pudéssemos levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um trabalho. E se no lugar de você reclamar aquilo que está faltando, você reconhecer aquilo que está sobrando na sua vida? É a postura de adorador. O salmista está dizendo exatamente isso. Venham todos. Nós não podemos deixar, vamos adorar, vamos bendizer ao Senhor, vamos abençoar o nosso Deus com palavras, vamos dizer a Deus quem Ele é para nós, vamos reconhecer os feitos do Senhor,
Vamos olhar para a saúde, vamos olhar para o dinheiro que temos, vamos olhar, veja, para o trabalho, para as portas abertas, vamos olhar para os nossos filhos, para a família. Ela não é perfeita, mas graças a Deus, porque nós temos uma família. Vamos olhar para o que Deus tem feito e vamos louvar, vamos adorar, vamos assumir uma postura de homens, mulheres, todos servos do Senhor. Vamos assumir essa postura de adorador, postura de homens e mulheres que levantam as suas mãos para dizer: Senhor, muito obrigado, bendito seja Deus. O simples fato de você ter acordado hoje pela manhã já é motivo suficiente para você dizer ao Senhor: Senhor, obrigado, obrigado, muito obrigado. Irmãos, nós precisamos assumir esse ritmo contínuo de adoração. Nós precisamos romper a barreira da religiosidade. Nós não precisamos simplesmente de um domingo como esse para adorar. É verdade que aqui nós adoramos em conjunto, mas nós estamos sendo convidados a onde nós estivermos. Não importa a hora do dia, não importa a hora da noite. Nós estamos sendo convidados a parar tudo o que nós estamos fazendo, ou não fazermos nada sem antes levantarmos as nossas mãos, ou dobrarmos os nossos joelhos e adorar esse Deus que tem sido fiel com todos nós. E com isso a gente conclui a segunda parte, e aí a gente entra na terceira parte. Que é a parte que eu chamei de resposta. No versículo 1 nós temos o chamado: venham todos, vamos bendizer, vamos honrar, vamos adorar o nosso Deus. No versículo 2 nós temos ali a forma como nós estamos sendo convidados a fazer, a assumirmos essa postura, talvez de mãos erguidas, talvez de joelhos dobrados, talvez, irmãos, de mãos abertas, de dizer: Senhor, obrigado, muito obrigado. Veja, e aqui nós temos a terceira parte, e aqui nós temos o último verso falando o lado de Deus. O que nós podemos esperar de Deus? O que você pode esperar de Deus quando você levanta as suas mãos para honrar a Deus? O que você pode esperar de Deus quando você dobra os seus joelhos para honrar, para adorar a Deus na sua casa? O que é que você pode esperar de Deus quando você abre as suas mãos para abençoar a vida de alguém? Para você, talvez, ser generoso com alguém, reconhecendo, como nós fizemos aqui, o que Deus tem feito por nós, talvez dando algo para alguém, fazendo um favor para alguém. Quando você abre a sua mão para alguém, abre a sua mão para Deus, o que você pode esperar? Qual é a resposta de Deus? Olha o versículo 3. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então o salmista está dizendo: venham, não vamos ficar de fora, venham todos. Vamos nos prostrar, vamos honrar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos levantar as nossas mãos em direção ao santuário, vamos fazer isso. E aí ele está dizendo: de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra, os céus e a terra. Novamente, escute isso: uma vida que honra a Deus é uma vida que é abençoada por Deus. Uma vida que honra a Deus é uma vida que é abençoada por Deus. Quando bendizemos a Deus, Ele nos abençoa. Quando nós honramos, quando nós adoramos o Barak, quando você adora, honra a Deus, você é abençoado por Deus. Pastor,
É uma troca? Não, não é uma troca. É verdade que as bênçãos de Deus, muitas delas, inclusive vêm sobre servos e servas, mas também vêm sobre ímpios. A Bíblia nos ensina que o sol vem para todos. Existem bênçãos de Deus que são para todos, mas há sim um grupo, e nós somos esse grupo, a igreja do Senhor, que nós estamos sendo convidados, chamados a uma postura diferente, até porque não é todo mundo que tem a consciência que nós temos. Nós somos o povo que reconhece que tudo o que nós temos veio da parte de Deus. Nós somos o povo que é um povo grato e que reconhece todas as bênçãos que nós temos. Nós sabemos das mãos de quem essas bênçãos vieram das mãos do nosso Deus. Portanto, essa palavra ela é aplicada para nós. Quanto mais nós somos gratos, quanto mais nós levantamos nossas mãos para honrar, agradecer, louvar, quanto mais fazemos isso, mais isso retorna para nós. De Sião o Senhor nos abençoa. O que a gente precisa fazer é assumir a nossa postura de adorador. Nós precisamos levantar as nossas mãos, adorar, agradecer, louvar, e aí nós teremos essa resposta. Quanto mais fizermos isso, mais isso vai retornar para nós. Você honra a Deus e Deus te abençoa. Você clama, Ele te responde. Você bate, a porta se abre. Você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você adora, quando você abençoa a Deus, o Barak, quando você faz isso, a bênção de Deus, ela retorna para você. De Sião, lá do templo. Veja, você levanta as suas mãos para Deus, para o templo. E lá de Sião, do templo, o Senhor retorna essas bênçãos para a sua vida. Faça um gesto, assuma uma postura hoje, abra assim as suas mãos, que Deus, o Criador dos céus e da terra, possam abençoar você, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus nessa noite. Irmãos, é isso, uma postura, talvez mais do que abrir as suas mãos sentado numa cadeira como essa, é você assumir uma postura diária, amanhã no seu serviço, amanhã enquanto você estiver andando pela cidade, no lugar de você reclamar de algo, agradeça. No lugar de você reclamar da cidade, lembre-se das cidades que estão lá na Ucrânia, na Rússia, ali em Israel, na faixa de Gaza, que estão sendo bombardeadas de dia e de noite. Agradeça, porque nós vivemos em um lugar que tem sido abençoado e protegido pelo nosso Deus. Então, irmãos, é isso, uma postura. A simples postura de você abrir as mãos aqui, receber essa bênção, essa palavra. Assuma uma postura diária e seja você ainda mais abençoado. Eu quero encerrar dizendo que Deus encontre o seu coração de adorador aberto para Ele te abençoar ainda mais. Que de Sião o Senhor te abençoe. Que Deus encontre as suas mãos de adorador, as suas mãos generosas abertas para Ele te abençoar ainda mais em nome de Jesus. Que Deus encontre você amanhã, durante essa semana, de joelhos dobrados, agradecendo, Senhor, obrigado. Que Deus encontre você de mãos dadas ali com os seus filhos, com a sua casa, dizendo, Senhor, obrigado pelo pão que está na mesa, pela comida, pela despensa, pelo salário, pelo trabalho. Obrigado porque o Senhor tem cuidado. Que Deus encontre você agradecendo, louvando, adorando. Que Deus encontre você louvando Ele, para que Ele venha de lá dos céus te abençoar ainda mais. Ainda mais. Que Deus não escute de você durante toda essa semana, durante todos os dias de novembro. Que Deus não escute murmuração dos seus lábios.
Que Deus não escute reclamação dos seus lábios, mas que dos seus lábios saiam palavras agradáveis aos ouvidos de Deus. Que Deus encontre palavras agradáveis saindo dos seus lábios, para que Ele te abençoe ainda mais. É bendizendo a Deus que somos abençoados ainda mais. Convido você, vamos ficar em pé, por gentileza. Quero que a Thalita coloque para mim o Salmo 119, ou melhor, o Salmo 19, verso 14. Vamos ler esses textos que eu separei para o final da mensagem e também o final da série. Vamos ler juntos. Que as palavras sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Vamos ler mais uma vez esse mesmo texto, vamos dizer juntos: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém, irmãos? Olha esse outro texto, por gentileza. Vamos juntos? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém, irmãos? E aí vamos encerrar com esse último texto. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão. Vamos encerrar mais uma vez lendo juntos? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão. Amém? Vamos louvar a Deus com as palmas, louvamos com os lábios, louvamos com as palmas. Que de Sião Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos, feche os seus olhos. Que o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, encontre sempre as nossas mãos abertas, estendidas. Que o Senhor encontre os nossos joelhos dobrados. Ah, Deus amado, que o Senhor encontre o nosso coração aberto, os nossos lábios abertos, bendizendo, louvando, agradecendo a Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a viver esse estilo de vida, a assumirmos esse ritmo contínuo de adoradores, ó Deus, de adoração. Pai, em nome de Jesus, corrija-nos, corrija a nossa postura. Pai amado, corrija os nossos lábios, as palavras dos nossos lábios. Pai amado, em nome de Jesus, que dos nossos lábios saiam apenas louvor, adoração, gratidão. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer os teus feitos em tudo aquilo que nós fizermos. Quando estivermos na mesa, almoçando, quando estivermos, ó Deus, tomando banho, ó Pai, ó Deus, quando estivermos acordando pela manhã, indo dormir à noite, que possamos sempre bendizer, ah, Deus amado, adorar, louvar o teu santo nome, Pai. Pai amado, corrija-nos quando estivermos murmurando, reclamando, se queixando, que tenhamos, ó Deus, sempre um espírito quebrantado. Pai amado, que o Senhor nos dê realmente, ó Pai, sempre das tuas bênçãos. Que o Senhor sempre encontre cada um de nós, Pai, adorando, louvando, e que o Senhor continue sempre nos abençoando ainda mais. Eu oro, ó Deus, e eu peço, ajuda-nos, ó Deus, a viver esta palavra, a aceitarmos essa chamada para adorar, a nos posicionarmos, ó Deus, corretamente, e que nunca nos falte o favor e a bênção do Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Com isso nós encerramos nossa série. Tá vendo? Acabamos, né? O que é bom sempre acaba também, né?